Vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 14, onde a gente está falando sobre fontes. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso de HTML com CSS. Estamos falando sobre conteúdo e sobre estilo. Agora nós estamos falando mais sobre estilo, que nós estamos nos focando nas folhas de estilo, e nós estamos trabalhando a parte de fontes. A gente já falou sobre cores, agora estamos falando sobre fontes, e nessa aula a gente vai falar sobre tamanhos. E tamanhos, tamanho é uma coisa meio complicada de discutir com as pessoas, então basicamente o que eu vou fazer é seguir as recomendações do W3C, que é o que eu recomendo que você faça também. Mesmo que a recomendação de outras pessoas seja outra recomendação, não, trabalha com ponto, trabalha com pixel. Recomendamos seguir o que a W3C, que é o órgão principal, diz para fazer. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos falar um pouco sobre tamanhos de fontes a partir de agora. Vamos fazer mais uma pequena pausa aqui no nosso curso de HTML para a gente trazer mais um recado da Recode para você. E o recado de hoje talvez não sirva exclusivamente para você, porque provavelmente você já está mais acostumada com tecnologia. Mas saiba que na plataforma da Recode existem cursos para quem está começando mesmo. E talvez você tenha um parente, um conhecido, que não esteja tão interessado em desenvolvimento, mas que precisa aprender os primeiros passos da tecnologia. E a Recode tem alguns cursos muito importantes para quem está precisando daquela primeira mãozinha ou que precisa de alguns certificados de algumas ferramentas bem simples. Os cursos que eu trouxe para falar sobre eles aqui são o Desvendando Windows, que mostra os primeiros passos com o sistema operacional, o Word na Prática, onde eles ensinam a aplicar o editor de textos da Microsoft em situações do dia a dia e do mercado de trabalho, o Excel na Real, que ensina a utilizar planilhas eletrônicas em coisas cotidianas, e o PPT para apresentação, que vai te ensinar como fazer e dar dicas como fazer apresentações utilizando PowerPoint. Para fazer qualquer um desses cursos, é só você apontar a câmera do seu celular para o código que está aparecendo aqui na tela e você vai ser desviado diretamente para uma página da Recode especial do curso em vídeo, com uma explicação de cada uma dessas oportunidades. Obrigado, Recode, pelo patrocínio e por oferecer tantos cursos interessantes para os nossos alunos. Então vamos lá, ó. Esse aqui é o exercício que a gente criou na aula passada, tá? Vou até tirar as configurações do H1 e do H2 aqui, pra gente ficar só com as configurações do body. Então, tá lá normal. Tamanho de fonte é o seguinte. Existem várias formas da gente colocar um font size, tá? O font size, ele pode ser medido, ó. Existem o que a gente chama, deixa eu colocar aqui algumas observações, anota isso que nem no PDF eu coloquei, tá? A gente tem as medidas absolutas e a gente tem as medidas relativas. As medidas absolutas, elas são o centímetro, o milímetro, a polegada, anota que isso aqui é polegada, tá? Existe também o pixel, o ponto e a pica, tá? Basicamente, essas aqui são medidas absolutas. 1 centímetro é 1 centímetro. Só que a gente tem um grande problema na hora de representar isso. Às vezes o navegador não consegue chegar exatamente 1 centímetro. Por quê? Existem telas de tamanhos diferentes. A sua TV de 50 polegadas, ela vai mostrar de um jeito. O teu celular, que é tela pequenininha, vai mostrar de outro. O seu tablet pode mostrar de outra. Então, centímetro e milímetro são medidas absolutas. O teu site vai estar montado com a medida, utilizada, só que a apresentação pode ser diferente, certo? Então isso que é importante. Até o pixel, porque tem dispositivos, por exemplo, telas de alta resolução podem utilizar pixels de 4 componentes. A Apple tem um nome para essa tela, eu já esqueci. É retina. As telas de retina, um pixel não é um pixel, é um quarto de pixel. Então fica complicado a gente trabalhar também com isso. Ponto e pica são medidas da tipografia, de papel. Então assim, ponto e pica não se recomenda utilizar em material impresso em tela, tá? Material que vai ser exibido em telas. Então, apesar de que eu sempre utilizei ponto, erradamente, assumo, mas são as medidas ditas absolutas. As medidas relativas também são várias. A gente tem o EM, que é a medida relativa ao tamanho atual da fonte. A gente tem o EX, que é relativa à altura X de uma fonte. Você fala, pô, Guanabara, o que é a altura X? Isso aqui é a altura M e esse aqui é a altura X. A altura M é relativo ao M maiúsculo de uma letra, de uma determinada
determinada fonte. O EX é o tamanho da altura X de uma fonte. Ah, Guanabara, mas o que é a altura X? Me explica aí. Já te expliquei no primeiro vídeo dessa série. No segundo vídeo desse capítulo. Eu falei sobre a altura X. Então, segue lá. A gente tem o REM, que é tipo o EM, só que relativo ao root, a fonte que está configurada no body. A gente tem também o view width, que quer dizer a largura da viewport. A viewport é o tamanho da sua tela. Então, por exemplo, uma tela pequenininha dessa aqui, ela tem uma viewport, ela tem um tamanho de tela. Uma tela de monitor de um notebook tem outro tamanho da viewport. Então, isso aqui é porcentagem da viewport, da largura de uma viewport. Também eu posso usar o VH, que é a altura da viewport, certo? E eu posso trabalhar também com porcentagem. Existem outras medidas relativas, tá? Mas, normalmente, a gente vai utilizar, basicamente, o EM. Eu vou te mostrar nessa aula como trabalhar com o EM, né? Que é a altura do M maiúsculo, que, inclusive, como eu falei, vamos utilizar com as recomendações da W3C. Para a medida de fonte, para o font size, ele recomenda o uso do PX e o uso do EM. Somente essas duas medidas aqui, tá? Que é exatamente as que eu vou representar para você. Não use centímetro, milímetro, polegada, ponto e pica. Não use a altura do X, altura relativa do M no root, largura da viewport, altura da viewport, porcentagem. Não use. É recomendação do W3C, da W3C, né? É usar pixel e EM, certo? Vou te mostrar como trabalha com isso. Por exemplo, se eu botar aqui font size 1 centímetro, nada impede. Outra coisa, não pode ter espaço, tá? Entre a medida e o número. É 1 centímetro. Você colocar aqui, ó, isso aqui tá com 1 centímetro, certo? E baseado no tamanho do corpo da letra, no tamanho do corpo da fonte. Você não sabe o que é corpo da fonte? Volta lá no segundo vídeo que eu falei da anatomia do tipo, certo? Tá vendo como é que é importante a gente saber disso? Muitos alunos sempre entraram em contato comigo dizendo assim: ah, mas Guanabara, às vezes sai um vídeo novo, um curso novo no Curso em Vídeo e eu não sou avisado pelo YouTube. Tem algum outro jeito de você me avisar? Pois agora tem. É só você acessar, ó, t.me/curso em vídeo. Esse é o nosso link do canal, mas não é o canal do YouTube. É o nosso canal no Telegram. E eu costumo sempre dizer, o Telegram é tipo um WhatsApp, só que muito bom. É só você acessar esse link, confirmar a inscrição no nosso canal, isso é gratuito, e você vai receber sempre notificações daquilo que a gente vai lançar. Essa é a maneira mais segura de se manter sempre atualizado ou atualizada com as novidades do Curso em Vídeo. Então, beleza. Se eu botar uma polegada, ó. Uma polegada é igual a 2,54 centímetros, na medida aí. Então, isso aqui tá com 2,54 centímetros ou uma polegada. Tá vendo aqui? Eu posso botar meia polegada também, ó. Meia polegada é 0,5 polegadas. Isso aqui é metade de uma polegada. É importante dizer que não é 0,5, tá? 0,5 vai dar ruim, tá? Ele simplesmente ignora. Então, ele vai botar aqui 0,1 polegada, tá vendo? Mas também não utilize. A gente pode colocar em pixel. Normalmente, a gente pode representar aqui, ó, 16 pixels. 16 pixels geralmente é o tamanho normal da fonte, tá? 16 pixels normalmente se eu não botar o font size, ó, eu vou tirar, ó, é o tamanho normal. Se eu colocar 16 pixels aqui, ó, você vai ver que não vai mudar nada. Se eu botar 17 pixels, você já vai ver que vai aumentar um pouquinho, tá vendo? Se eu botar 15 pixels, você vai ver que diminui um pouquinho. Se eu tirar, ó, você vai ver que ele vai aumentar um pouquinho, que é exatamente o tamanho de 16 pixels. Normalmente, os navegadores botam um font size de 16 pixels. E qual é a diferença do pixel para o PT? Ó? 16 PT. 16 PT é maior. De onde vem esse PT? O ponto, como eu falei, é uma medida tipográfica. Quando você vem aqui, sei lá, no WordPad, editor de texto aqui do Windows, é tipo um Word genericão. Vou botar aqui olá. Essa palavra olá aqui, ela tá com o tamanho de 11 pontos. Essa medida aqui é ponto, tá? Se eu botar 16 aqui, é exatamente o tamanho desse daqui. Então, quando você vai lá no Word, eu quero uma fonte 20 para uma fonte. Esse aqui é 20 pontos, certo? No editor de texto, ok, porque você vai imprimir, a tendência é imprimir. Num site, a própria W3C diz, ó, não usa nomenclatura de ponto, tá? Usa o pixel, que a gente já viu que o 16 pixels é o tamanho natural da fonte, ou usa o EM. O que é o EM? Isso aqui é o seguinte, 16 pixels é o tamanho, certo? 16 pixels, vou colocar aqui, ó, 16 pixels, geralmente é igual a um EM. EM significa o seguinte, é o tamanho da letra normalmente, certo? O tamanho da letra, 16 pixels é um EM, certo? A partir daí eu consigo, por exemplo, ó, se eu botar aqui font size
16 pixels ou 1 EM, não vai mudar, tá vendo? Não mudou. Agora, se eu botar 2 EM, olha lá, ele já vai aumentar. Por que ele está aumentando? Porque ele é o dobro do tamanho dos 16 pixels. Lembra que eu falei, ó, geralmente 1 EM é 16 pixels. 2 EM são 32 pixels. Então ele vai fazer exatamente o dobro. Se eu quiser, eu posso colocar metade. Ó, 0.5. Metade do tamanho normal da fonte. Se você quiser, você pode botar 1.5, que é vezes 1,5, certo? Então o EM é sempre relativo ao tamanho natural da coisa. Existe também o REM, que no caso aqui vai dar a mesma coisa, tá vendo? Por quê? Porque REM é do root, é aqui, ó, é da configuração principal, no body ou no asterisco. Aqui, como já tá 16 pixels, tanto faz um EM ou um REM. A recomendação é sempre usar ou o PX ou o EM. E eu vou te dizer, é melhor você usar o EM. Por quê? Porque você trabalha com porcentagem do tamanho da fonte padrão. Isso vai ser bom para quando você estiver mostrando o seu site numa TV, num celular, num tablet, num relógio, num negocinho, umas telinhas pequenininhas como esses assistentes que existem. Então, tenta usar sempre baseado no EM ou no PX, sabendo que existem telas que utilizam o pixel duplo, pixel triplo, pixel quádruplo, e aí vai dar uma diferença, talvez pequena, mas que vai dar uma diferença de visibilidade no teu site. Mas, voltando a dizer, ó, anota isso daí. Recomendação oficial: use PX e use EM. Essas duas medidas são as medidas, entre aspas, oficialmente, entre aspas não, elas são as medidas oficialmente recomendadas pela W3C. E um EM é geralmente igual a 16 pixels, e aí varia, que eu posso trabalhar com números reais, né, de relativas ao tamanho natural. Fechou? Deu para entender como funciona tamanho de fonte? Então agora você já sabe usar o Font Family e você já sabe utilizar o Font Size. No próximo vídeo, a gente vai dar uma adiantada nessas coisas, a gente vai ver mais de uma propriedade das CSS para a gente poder trabalhar com fontes. Fechou? Mas foi importante a gente falar de Font Family e Font Size em vídeos separados, até porque eu queria te explicar essa coisa da porcentagem de uso de tamanho de fonte. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha anotado, espero sinceramente que vocês tenham entendido. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre mais algumas propriedades para fazer umas declarações de fonte aí, utilizando as folhas de estilo. Um grande abraço e até a próxima.